Olá, bem-vindos ao canal Ajuri. Meu nome é Pedro Bisneto, eu sou biólogo e trabalho com serpentes. E hoje vamos falar de um tema muito importante que é a identificação de serpentes peçonhentas do Brasil. As serpentes elas são animais que recebem muito medo das pessoas por conta da falta de conhecimento que elas têm sobre como identificar uma serpente que é ou não é peçonhenta e pode representar uma ameaça. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre como fazer essa identificação. A pergunta mais óbvia que se deve fazer caso um animal parecido com uma cobra morda uma pessoa é se aquele animal de fato é uma cobra. A maioria das espécies de serpentes vai ter essas escamas ventrais largas e diferenciadas aqui na região da barriga. Esses animais que têm essas escamas podem ou não ser peçonhentas. E agora a gente vai aprender como que a gente identifica uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta. A coisa mais básica para a gente aprender é que existem 4 gêneros de serpentes peçonhentas no Brasil. O gênero Micrurus, das cobras-corais verdadeiras, o gênero Botrops, das jararacas, o gênero Lachesis, da surucucu-pico de jaca e o gênero Crotalus, da cascavel. O primeiro grupo de cobras peçonhentas do Brasil são as cobras corais, gênero Micrurus, elas pertencem à família Elapidae. As cobras corais, via de regra, têm cores de advertência entre vermelho, branco e preto, que servem para alertar predadores de que elas são peçonhentas. Elas são encontradas em todo o Brasil e nos mais variados tipos de ambiente. O problema é que existem serpentes, chamadas falsas corais, que imitam esses animais com o mesmo objetivo de alertar predadores. E elas não são peçonhentas. Infelizmente, uma pessoa leiga não tem como diferenciar uma cobra coral verdadeira de uma coral falsa. Então, a dica que eu dou é para sempre que vocês verem um animal com aspecto de cobra coral, para ele ser tratado com respeito. O segundo gênero, e aqui a gente começa a falar da família Viperidae, é o gênero Botrops, que é o gênero das jararacas. Esse gênero é o responsável pelo maior número de acidentes no Brasil. As jararacas também são encontradas em todo o território nacional e também nos mais variados tipos de ambiente, inclusive próximo de cidades. Linda, né? Esse gênero aqui, que vocês podem ver que tem a pele parecida com uma casca de jaca, é a surucucu-pico de jaca, gênero Lachesis. As surucucus pico de jaca, elas são as maiores serpentes peçonhentas do Brasil, podendo alcançar quase 3 metros de comprimento, e elas são encontradas somente em florestas não perturbadas tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Esse animal não está totalmente crescido, mas vocês podem ter ideia do tamanho que esse animal pode chegar. O quarto e último gênero de serpentes peçonhentas do Brasil é o gênero Crotalus, que são as cascavéis. As cascavéis são facilmente identificadas por causa do chocalho que elas têm na ponta da cauda. Elas utilizam para produzir um som de advertência contra possíveis predadores. As cascavéis causam um número moderado de acidentes no Brasil e elas são encontradas em regiões abertas e secas. Agora que eu terminei de falar sobre a família Viperidae, eu quero mostrar para vocês o que elas têm em comum para a gente identificar os animais dessa família e o que elas têm de diferente para a gente poder identificar cada um dos 3 gêneros de Viperídeos do Brasil. A principal característica da família Viperidae no Brasil é a presença de um par de orifícios, um em cada lado da cabeça, chamado de fosseta loreal. A fosseta loreal ela é localizada entre o olho e a narina, como vocês podem ver aqui. Como que a gente diferencia então os 3 gêneros de viperídeos do Brasil? O gênero Botrops, que é o gênero das jararacas, vai ter o que a gente chama de cauda lisa, então é uma cauda comum que não tem nenhuma estrutura diferenciada. O gênero Lachesis, que são as surucucus pico de jaca, na parte ventral da cauda elas têm essas escaminhas eriçadas e a ponta da cauda tem uma escama que parece uma espora. E o gênero Crotalus, que é o gênero da cascavel, é o mais fácil de identificar porque ela vai ter o chocalho na ponta da cauda. É importante falar que todos esses animais balançam a cauda para produzir sons de advertência contra predadores. A cascavel vai usar o chocalho e tanto a surucucu-pico de jaca quanto a jararaca vão bater a cauda no folhiço da floresta. É importante lembrar que as serpentes utilizam veneno principalmente para caça e que por conta disso elas só vão morder pessoas em autodefesa. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, elas não estão atrás de pessoas para morder. Se você gostou do conteúdo e achou ele útil, curta, siga e compartilhe o canal do programa Ajuri. Para mais informações, acesse o QR Code ao lado. Nos vemos em breve.